Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Talk Show CDL SAP, onde hoje nós estamos recebendo aqui o Alex e também o Matheus, que auxilia, né? E eu, Maicon, nesse processo de entrevista, de conversa, de bate-papo do Talk Show, onde a gente vai começar já perguntando para o Alex. Alex, conta um pouquinho de como é que foi essa tua jornada empreendedora do começo, mas assim, não só da jornada empreendedora, também da tua vida. Tudo isso conectado. A gente quer que tu conte pra gente como é que começou. Primeiro eu preciso dizer, olha onde nós chegamos, né? Olha esse lugar aqui. Que isso? Eu não estava preparado, gente. Eu não estava preparado. Fui pego de surpresa aqui agora, mas é um prazer estar aqui falando com vocês. Falando com a nossa comunidade de Sapiranga também, né? Com os empreendedores. Eu acho que todos nós temos algo que pode inspirar outras pessoas. E quando me falaram dessa oportunidade, no momento eu fiquei um pouco receoso, porque a gente sempre pensa assim, será que eu tenho alguma coisa para acrescentar? Né? Será que... Só que eu tive uma experiência recente aqui, onde eu participei de um painel e, cara, eu vi como a gente tem coisas para discutir. E outra coisa, quando a gente é empreendedor, geralmente, principalmente se você é o primeiro empreendedor da sua família ou o primeiro empreendedor entre o seu grupo de amigos, às vezes a gente não tem muito com quem conversar, sabe? A gente não tem... Tu também tem esse desafio, então? Claro. Não é só... Ok. Não é só nós. Primeiro porque a gente fica falando da empresa o tempo todo e o pessoal enche o saco em um certo momento, né? Isso acontece. Vamos combinar, muito é um assunto tão legal falar da nossa empresa, né? Meu Deus, gente, como que não? Só me escala Às vezes tu fica, né, chateado contigo mesmo, porque tu tá falando só disso, mas até é que tu quero vive. esquecer, né? Só que muitas vezes, assim, e eu vi até nos últimos podcasts que eu vi aqui da CDL Sapiranga, e outra coisa também, pô, a gente se inspira em livros, né? A gente tem livros aqui, a gente se inspira em personalidades que estão distantes. Como podem existir pessoas no nosso redor, próximas, aqui em Sapiranga, na cidade, que podem servir de inspiração para nós? Nos últimos eventos que eu vim da CDL, eu me inspirei demais em pessoas que eu não conhecia e que, cara, peraí, tá ali no bairro, tá ali no centro, como assim? Sabe? Histórias que me tocaram muito mais, porque às vezes a gente vê alguém no livro lá, cara, isso é distante, você fica pensando, será? Será que vai acontecer comigo? Será que, sabe? Mas aí você se encontrar numa comunidade de pessoas que já viveram lutas que você hoje está vivendo e que venceram, ou simplesmente que enfrentam as mesmas coisas. Isso também é uma coisa que falta às vezes, né? Então, eu fico muito honrado mesmo de estar aqui. Eu acho que vai ser muito legal poder... Tu pegou todo o espírito do nosso proporcionar, talk, porque é isso. É trazer pessoas reais aqui próximas, que eu passo por ti, eu te cumprimento. Talvez eu não te conheça, Exato. Né? Mas eu te cumprimento e eu sei, não, se ele fez, eu consigo fazer também. Né? Então, inspirar, né, para as pessoas se transformarem. Exato. É sobre isso. Essa visão, Alex, o quanto é importante ter esse coletivo, né? Como é bom ter pessoas que pensam, vamos lá, fora da caixa, pegar um jargão bem comum, assim, dentro do empreendedorismo, para que a gente possa, de fato, aprender com os colegas. Não necessariamente no YouTube, com o livro, com coisas que já aconteceram há décadas. É super importante a educação formal. É super válido. Mas quando a gente descobre que tem pessoas próximas da nossa casa, da nossa empresa, fazendo coisas diferentes que a gente não sabia algumas vezes que tinha na nossa cidade. Essa é a correlação de a gente entender um pouco mais dessas pessoas que constroem empresas em Sapiranga, essas pessoas que fazem de fato a CDL acontecer. E vamos lá, é um dos grandes motivos, né, que a CDL existe, para que a gente possa se encontrar, reunir, educar mercado juntos. Porque a gente sabe o quanto, sendo empresário, é muito caro e demorado educar mercado sozinho. Se uma empresa for pagar para ver, cara, o coletivo é fundamental. Mas para a gente entender a tua visão de mundo, a tua jornada, aonde tu cresceu, o que te influenciou de fato a empreender, a ser empresário, um pouco da tua vida de, vamos lá, estudante / empreendedor, até o dia de hoje, como tu iniciou a fala, chegamos aqui. Venci, olha só. Reconhecimento. Não, vamos lá. Assim, eu não venho de um berço de empreendedores, na minha família não existem outros empreendedores, eu não herdei nada. Nada contra, gostaria muito, inclusive, de ter dado, né? Queria muito, não tem nada contra quem herda. Acho também uma grande responsabilidade, mas eu não tive isso. Então, assim, eu nunca pensei em ter algo. Mas olha só que interessante, agora vocês falaram, eu lembrei. Teve uma atividade que uma vez eu fiz na escola, que era Junior
não lembro, era Junior alguma coisa, eu não lembro qual era o nome, que era de empreendedorismo e eu achei aquilo Não, incrível. As empresas Júnior. É de eu alguma acho coisa que da Gerdau, se Eu não me engano. acho. Isso, é Junior Adventure, uma coisa assim, não é? Alguma coisa assim. É, Perdão, sim, gente, sim. não lembro agora. Sim, mas- Achievement, mas é talvez. correlação. Achievement. Eu não lembro, eu não lembro direito qual era o projeto, mas lembro que eu achei muito legal aquilo, né? Mas quando criança, jamais eu pensei, assim, contar um pouquinho da minha história, que talvez vocês nem imaginam, tá? Mas eu vou começar lá, eu quando jovem ali, eu já tinha os meus 17 anos, eu comecei a trabalhar, e eu sempre, nos meus trabalhos todos, eu sempre fiz mais do que me pediam para fazer. Sempre. E eu cresci na igreja. E eu sempre fui muito ativo na igreja. Eu fazia parte de um grupo de adolescentes da igreja. E a gente era muito unido. Então a gente estava o tempo todo junto. E assim, adolescente na igreja trabalha. Em resumo é isso, né? Tem adolescente, bora pra trabalhar, bora fazer alguma coisa. Vai lá, vai limpar o chão, vai ajudar. A gente catava latinha para conseguir dinheiro para comprar som. A gente ajudava na limpeza da igreja, a gente vai ter o negócio de meio frango, vamos vender cartão de meio frango. Manter os adolescentes bem ocupados. Tem que manter bem ocupado. Exato, aí é que tá. Manter o adolescente bem ocupado. Bem e ocupado. assim foi. E eu cresci, eu tinha muitos amigos ali dentro, só que eu sempre trabalhei muito dentro da igreja também, sabe? Por que eu tô contando isso? Vamos lá. Então tem a minha vida dentro da igreja, tem a minha vida fora no mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa empresa, num atacado de motos. Eles me pediram, nunca mais esqueço, eles me pediram para pegar um cabo de embreagem de uma Bis. Só que Bis não tem embreagem. E eu fiquei procurando 2 horas o cabo de embreagem da Bis. Para depois eles me dizerem, não, Alex, Bis não tem embreagem. Falei, meu amigo, que é isso, né? Logo naquele primeiro emprego, eu vi que eu não tinha mais para onde crescer. E o meu primeiro gestor, ele não tinha instrução, ele não tinha faculdade. Só que ele foi muito sincero comigo e ele viu que eu tinha vontade, ele viu que eu queria fazer mais. E ele disse assim, Alex, não tem para onde tu crescer aqui. A nossa empresa ela não vai crescer. Eu tenho os 2 meninos aqui na frente que eu tenho confiança e eles estão no balcão. Tu devia estar aqui nesse balcão, não lá atrás separando peças. Então, se tu quiser procurar alguma coisa, eu vejo que tu merece mais. Olha que legal, cara. Que grandeza de um chefe falar isso, né? De um gestor falar isso. E isso eu tinha o quê? 16 anos, eu acho, 17. E aí eu consegui um estágio na Arezzo. Foi o meu primeiro trabalho, assim, em uma empresa grande, né? Que eu vi, meu Deus, nossa, olha só, o mercado corporativo e tudo mais. Mas estagiário, né, gente? Estagiário, eu trabalhava normal, nas 30 horas, fazia mais umas 20 por fora. Trabalhava sábado, domingos eu ia para Arezzo também, porque eu não aceitava que o meu trabalho não fosse entregue no prazo. E o meu chefe permitia na época, não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo na época ele me permitia. E eu nunca fiquei assim, olha aqui, eu tenho que trabalhar muito, mas eu tenho que fazer. E de fato mesmo, assim, não é porque hoje eu tenho uma empresa, era a minha postura, sabe? Eu ia porque eu queria mesmo, eu queria fazer o melhor, eu queria crescer. Só que aí surgiu uma oportunidade na igreja que eu ia, que era uma escola de ministérios. O que era isso aí? Era um treinamento para líderes. E a igreja que eu ia tinha vinha muitas pessoas de fora, ela tinha muitas conexões com lugares de fora, com Canadá, Estados Unidos, outras igrejas de lá. E eu um pouco antes tinha tentado fazer o Enem, né? Então vamos lá, eu estou lá na Arezzo trabalhando, tinha tentado fazer o Enem a primeira vez, não consegui, porque a minha mãe não tinha condições de pagar uma faculdade para mim. Eu não tinha condições de pagar também com o meu salário, não tinha como. Então eu fiz a primeira vez, reprovei. E aí eu fui fazer um curso que existia em Novo Hamburgo, que era técnico em tradutor e intérprete de língua inglesa. Eu sempre gostei de inglês, né? Nunca tive condições de estudar numa escola de inglês. Olha que loucura, quem diria, né? E hoje... E aí eu fui fazer esse curso. Ele é basicamente um curso de letras técnico, né? Me formei nesse curso, achei incrível, tal. Comecei a trabalhar na Arezzo e aí nisso surgiu essa oportunidade desse treinamento aí, dessa tal escola de ministérios, que era assim, você morava na igreja. Então você tinha que literalmente se mudar. E vinham jovens do Brasil todo pra lá. Vai vendo. Eu já estava nisso formado, nesse curso de tradutor e intérprete. Larguei meu estágio. Ninguém me apoiou, todo mundo achou que eu era maluco. Menos a minha mãe, né? Minha mãe disse, filho, se tu sente que tu quer fazer isso da tua vida agora, vai lá e faz. Eu nunca mais esqueço, porque a minha mãe ela era doméstica nessa época, eu ajudava em casa, eu ganhava R$600 e eu ajudava ainda em casa, né? Dava dinheiro e eu, a princípio, seria um missionário, então. Olha que loucura. Vocês imaginavam isso? Não, né? Viu? Com certeza não. E daí o que aconteceu? Nessa escola foi onde a minha relação com o inglês aumentou muito. Porque aí eu tinha um líder que era dos Estados Unidos e não falava uma palavra em português. E aí a gente tinha que se comunicar. E eu... Tinha gente do Amazonas, tinha gente do Nordeste, tinha gente do lugar. Imersão total. Total.
E eu era um dos que melhor falava inglês. Então eu meio que, sabe, me tornei um intérprete dele ali. Só que isso me fez crescer muito com relação ao idioma, né? Depois veio uma outra líder da Inglaterra. Então eu já tive muito contato com o inglês britânico. E aí, em poucos meses... Então, assim, essa escola de ministério, para vocês entenderem, ela existia em ciclos de 5 meses. Só que depois que você faz o primeiro ciclo, você pode se tornar líder na escola. E aí, quando eu me tornei líder no segundo ciclo já, aí já ganhando um pouquinho, né? Bem pouquinho, mas assim, ó, bem pouquinho. Começaram a vir pregadores de fora. E vinha uma galera do mundo todo, assim, Canadá, tudo em Sapiranga, tá? Isso tudo em Sapiranga, tudo que aconteceu em Sapiranga. E uma vez o pastor disse, Alex, tu consegue me ajudar a traduzir esse preletor aqui e tal? Fica responsável por ele. E eu comecei a traduzir. E aí eu comecei a traduzir os cultos. E aí, assim, o inglês já estava ali fazendo parte da minha vida o tempo todo. E eu ia ir para os Estados Unidos. Eu ia fazer um outro treinamento lá. Eu ia morar lá e fazer um treinamento lá depois. Inclusive, meu primeiro visto para os Estados Unidos é religioso, olha só. Eu tenho um visto religioso que durou 10 anos, eu acho. 10 ou 15 anos. Acho que 10. A minha ida para os Estados Unidos não deu certo. E aí eu tava naquele caso assim, cara, a minha família tá achando que eu sou maluco. Porque eu parei de trabalhar, tô aqui hoje vivendo da fé e vivi coisas malucas, assim. Não é sobre esse o tópico, mas enfim, vivi coisas muito incríveis, assim, porque a gente fazia viagens missionárias. Eu fui pro Chile logo depois que teve um terremoto no Chile, muito, muito catastrófico. A gente trabalhou com comunidades carentes, eu fui pro Nordeste, sabe? Vi muita coisa. Sabe o Nordeste, a prostituição que existe lá, tudo aquilo que... O de mais triste, assim, que a gente acabou vendo anos depois na TV, eu já via antes lá. Eu cresci muito como líder, como ser humano, nessa escola, sabe? Era algo relacionado à igreja, mas eu aprendi muito ali. Em termos de liderança muito. E desenvolvimento pessoal, né? E eu tinha 19 anos. Foi uma imersão. Esse era o ponto, né? Eu nunca tinha andado de avião. Peguei um avião pro Chile com uma equipe, tinha gente de 32 anos comigo e eu liderando com 19. Meu pastor era maluco. Esse era o ponto importante, né? Passos de fé. Foi o ponto que o Alex trouxe, né? A vida, ela vai convergir diversas vezes na parte física, mental e espiritual. Só que pouco na liderança é falada da importância de ter a parte espiritual definida. Porque humanamente, cara, o líder, ele passa por muito perrengue que a grande parte não imagina. E tem que atender o cliente sorrindo e feliz, pro cliente acreditar que tá tudo bem. Porque se o cliente acreditar que não tá tudo bem, ele vai parar de comprar no teu negócio. Muito cedo, e essa foi a minha provocação pra te falar a tua idade. Eu sabia que tu era muito jovem nessa fase toda, mas é importante deixar registrado 19. O quanto realmente tu tava, né, com 19, não tava nem com os seus 21 ainda lá. Vamos lá. A galera tá com 19 18, anos. 18, 19. Pelos anos. E a jornada de vida e como isso mostra que uma escolha acabou acelerando a tua maturidade de vida e carreira, provavelmente em décadas. Só que hoje é fácil olhar pra trás e conectar os pontos. Sim. Naquela época, tu era o maluco da família, que como ele mesmo fez, né, vivia de fé. Mas eu resolvi isso. Vai lá. O que eu fiz? Um concurso público. Que é o que a gente sempre tem que fazer, né? Quando segurança. Né? Fiz. Segurança. Fiz e assim, olha que loucura. O que me motivou a fazer o concurso público? Eu queria mostrar pra minha família que eu só não estava em qualquer lugar porque eu não queria estar em outro lugar, entende? Eu só não estava em outro lugar porque era aqui que eu queria estar. Por escolha. Por escolha, não por falta de opção. Exato. E aí vem um ponto, cara, assim. Tem muito empreendedor que acaba empreendedor por falta de opção. Eu não. Eu sou empreendedor por escolha. Eu passei no concurso, fiz o concurso do Banrisul, passei no concurso. Eu lembro que eu peguei uma apostila, eu não tinha dinheiro, gente, assim, ó, nossa, eu não tinha dinheiro pra nada, nunca. Era bem difícil a situação. Eu tive que comprar uma apostila, aquelas apostilas online de tipo R$10 pra estudar. 2 semanas eu me tranquei no quarto, estudei, fiz a prova do Banrisul e passei. E aí eu fiquei naquele dilema, será que eu saio agora dessa vivência aqui da igreja e tal, pra ir vencer, né? Pra ir viver uma vida normal, digamos assim, de novo. Porque imaginei, eu vivi essa vida, saí, fui viver uma vida totalmente paralela, tipo, de fazer viagens, de estar em... Era tipo uma vida de assim, sempre voltado pro outro, né? Mas sem perspectiva. Não se tinha perspectiva de crescimento ali. E aí...
conversei com algumas pessoas, conversei com alguns mentores, busquei conselhos. Não, assume isso, vai, né? E aí, assumi o concurso, então, passei. Claro que levou 1 ano e meio para me chamarem, né? Então, passei no Banrisul, estava no banco. Aí agora vai começar a história da minha empresa, né? Eu já estava no banco, estável, ganhando um salário muito bom. Na época eu ganhava uns 5 mil reais aí, contando tudo, que tem muita coisa. Ainda tenho saudade do Refeisul, sinceramente. Era um vale alimentação maravilhoso. Meu Deus, que alegria. Fazendo justiça aos dois lados da carreira. Nossa, era demais. E aí, casei, cara. E como todo bom funcionário público, me endividei também, né? Isso é padrão funcionário público, acesso, o né? empréstimo tem é muito barato. Se você hoje já tem aquela tentação com o Nubank, imagina um empréstimozinho a 1% ao mês, né? Meu Deus. E aí, olha só, o que foi que me fez começar com esse lance da escola? Então, assim, eu tava avançando um pouco. Nisso eu fiz o Enem de novo, passei também, então eu já tava numa faculdade, tava fazendo administração de empresas, tava no Banrisul. Nesse meio tempo fui trabalhar no Banrisul do Fórum, e aí me interessei pela parte de judiciário. E aí um cara, também da igreja, me chamou para dar aula de inglês. Mas assim, ele tentou muita gente até chegar em mim. Eu fui, tipo, a última opção, a última opção dele. Ele já tinha um projeto dentro da igreja de dar aulas, era o Marcelo. E ele disse, Alex, tu não quer dar umas aulas, cara? Eu preciso de ajuda, tem mais alunos e tal. E aí eu caí a primeira vez numa sala de aula. E ali eu me apaixonei pela educação. Me apaixonei por ensinar. Mas assim, me apaixonei, gente, não é clichê, sabe? Tanto que eu digo hoje ainda que eu sou professor. Agora, recentemente, depois de já ter uma equipe com mais de 35 pessoas, né? Ter alunos fora do Brasil, ter clientes, né? Fora do Brasil, em vários estados do Brasil. Hoje eu me identifico mais como diretor, como empreendedor, porque eu também comecei a amar essa parte de mim. Mas eu sempre disse que eu sou professor acima de qualquer coisa. E eu lembro direitinho da minha primeira turma, assim, tinha uma senhora de 65 anos, tinham 2 adolescentes, tinha 3 ou 4 pessoas de meia idade ali, e eu pensando, como é que eu vou ensinar esse povo? Eles estão em momentos de vida diferentes, eles têm velocidades diferentes, E aí me deram um livro e aconteceu o que geralmente acontece em todas as escolas. Ó, esse aqui é o teu livro, tem que pegar essas atividades aqui, tem que fazer. E eu disse, cara, não dá. Eu preciso fazer mais por eles. E aí eu comecei lá atrás, ó, o meu modelo de negócio nascendo. O que eu poderia fazer para aquela senhora de 65 anos, a Noeli, conseguir aprender inglês e não se sentir burra, não se sentir incompetente perto do pessoal que era adolescente aqui, que eram foguetinhos, né? E aí eu comecei a trazer materiais diferentes. Eu trazia um material para ela, na mesma aula trazia um material para eles e tentava fazer uma aula onde tudo funcionasse, né? Isso tudo dentro da igreja. E esse rapaz recebeu uma proposta para ir para os Estados Unidos. E aí ele chegou para mim e falou, Alex, tô indo embora. Se tu quiser ficar com os alunos, eu nunca pensei em ter empresa, gente. Nunca pensei. Não foi uma coisa, não sentei, não fiz um plano de negócio, não desenhei, nada. Eu amava a sala de aula, ponto final. E quando ele disse aquilo, quer manter os alunos, quer continuar? Eu falei, quero. Bora. Vamos lá. Quero muito. Fiz a oferta para os alunos dele, ninguém veio. Fiz a oferta para os meus, vieram uns 4. E aí eu lembro até hoje da primeira cliente que eu fui buscar. Não existia escola, não existia DUI, não existia material, não existia nada. Eu não tinha nem prédio. Eu, a princípio, ia ficar com o projeto dele. Mas eu tinha que dar um nome, eu tinha que, né? O que eu pensei? É o Teacher Alex, pronto. Aulas particulares de inglês, é isso. Não tinha experiência em outras escolas para me basear, nada. E aí, foi uma amiga da minha ex-mulher, eu lembro direitinho, foi num açaí, cara, que eu fui lá vender o meu produto a primeira vez, a minha aula. Isso eu trabalhando no banco, fazendo faculdade de administração. Tinha ido trabalhar no fórum aqui, e aí estava estudando para fazer um concurso de algum tribunal, né? Eu falei antes, então... Logo depois quis começar a fazer faculdade de Direito também. Mas a faculdade de Direito veio depois que eu tinha já começado a empresa, olha só. E aí eu tava lá, vendi para ela o curso, expliquei para ela, disse, não, porque a gente vai fazer um curso diferente, porque eu quero fazer algo voltado pro aluno. Eu já tinha um know-how, eu já tinha um ano ali trabalhando e vendo, e assim, a dona Noeli amava o curso. E os meus adolescentes também amavam o curso. E foi muito por ela que eu trabalhei esses materiais diferentes, essas coisas diferentes, porque eu me preocupei muito com as pessoas da minha turma ali, sabe? E cada um tinha um objetivo também. Ela não queria ir viajar, ela não queria
e dar uma palestra em inglês. Ela só queria estar ativa. Cada coisa que ela conseguia traduzir, nossa, ela se iluminava, sabe? E os adolescentes também. E começar a ver o quanto essa conexão gerava transformação neles, assim. Aí, eu comecei a procurar um apartamento. Eu vou acelerar, né? Eu tô vendo que eu tô indo devagar demais. Eu comecei a procurar um apartamento para dar aula particular, só que eu não encontrei. E aí, perto da casa da minha mãe, onde hoje eu tenho mais de 1.000 metros quadrados de empresa, tinha uma salinha para alugar, que era um pedacinho do prédio. E o dono me conhecia dos tempos de guri, assim. Me via ali brincando na rua e tal. E ele disse, Alex, tua mãe falou que tu tá procurando um apartamento, tu não quer alugar uma salinha aqui? Te faço X, me paga quando tu puder, aí nem precisa me pagar os primeiros 3 meses. Eu pensei, cara, é perto da casa da mãe. A mãe pode fazer o café, pode limpar. Achou teu investidor anjo. Né? Vamos lá. Eu lembro direitinho, eu tinha R$1.000. Porque eu já estava totalmente endividado, né? Por que eu fui dar essas aulas lá no começo? Necessidade. Então, todo empreendedor, ele começa por necessidade, né? Mas a escolha que eu tive foi de deixar o serviço público depois. Ou seja, eu já estava aposentado no serviço público, eu já estava garantido, né? Mas todo empreendedor começa por alguma necessidade. Quer dizer, meu encontro com a educação foi pela necessidade mesmo. Era, vou fazer uma renda extra, vou começar. Só que eu me apaixonei por esse negócio. E daí pra mim já não era mais trabalho, sabe? E aí eu comecei ali, naquela salinha, comecei a dar as aulas ali. Era assim, você entrava na Do It, onde hoje é a minha recepção ampla, maravilhosa, era já a sala de aula. Entrava, tinha as cadeiras e o quadro e acabou. E era isso aí. E é muito legal ver isso na minha primeira unidade ainda. Eu tenho o furinho lá onde eu tinha colocado a TV que eu tirei da minha casa daí. Eu não tinha condições. Eu tinha R$1.000, gente. R$1.000. Eu juntei R$1.000, comprei as cadeiras no LX, peguei a TV da minha casa, botei lá, comprei um quadro parcelado na Clip, que na época era na Graça, sei lá eu quantas vezes. Né? Inclusive ela estava aqui, né, falando antes. Isso é legal também. Olha como as nossas histórias se conectam, né? Comprei lá parcelado em, sei lá, 1.000 vezes. E o ecossistema que possibilita isso, né? A gente fala a conexão, a educação empreendedora, ela vem de encontro o quanto a gente pode, de fato, colaborar com o crescimento dos outros a partir daquilo que a gente acertou e errou. É o grande ponto, né? A gente fala muito do sucesso, mas é muito importante falar. Cara, hoje a escola é linda, mas era a escola inteira era a salinha. A minha recepção era a escola inteira. Eu achei interessante, assim, vários pontos que tu comentou, Alex. Que como as oportunidades casaram muito com as ocasiões onde tu tava, né? E exatamente. As escolhas que tu foi fazendo nessa jornada toda que fizeram tu, que nem tu disse, cheguei aqui. Né? Às vezes a gente olha assim, cheguei aqui, tá, mas como é que foi essa jornada toda, engraçado. Né? Que tu vem contando. É engraçado, mas lá atrás era desesperador, né? Nossa! Porque a gente passa cada perrengue, né? E é isso que a gente quer contar aqui, é os perrengues, né? É todas essas questões. Então, em vários momentos, quando tu falou da questão do inglês, que tu, né, foi chamado e tal, dentro da igreja, foi tudo em ocasiões que surgiram oportunidades e tu soube aproveitar o desafio. Né? Claro, que era um desafio aquilo ali, muito, né? No dia a dia é um desafio, nossa. Né? Mesma coisa quando a gente entra numa sala, aquela salinha lá, eu imagino que tu deva ter também essa questão. Aquela salinha era pequena hoje, mas na época ela era gigante, né? Porque a nossa empresa sempre é gigante quando a gente começa ela assim, né? A gente sonha horrores, mas é isso que faz no dia a dia a gente se desafiar e saber que vai dar certo. Com R$1.000, hoje tu te vê fazendo o mesmo. E o que tu teria feito de diferente lá atrás? Nossa. O que tu teria feito? Não teria feito nada diferente, eu acho. Óbvio. Nada. Eu teria... Teria seguido o plano, que era não ter plano. Afinal de contas, tu foi se adaptando frente às necessidades, né? Na verdade, e não faz tanto tempo, assim, se a gente considerar ainda que teve a pandemia, né, que se a gente tirar 2 anos dessa equação... Quantos anos? Desculpa, mas quantos anos eu não... 2017 foi que eu comecei. Sozinho. O legal é que a história da escola é recente. De fato, é uma só recente. repassa os números pra gente, são 1.000 alunos. Quase 1.000. Quase 1.000. Meta no final desse ano é 1.000 Quase 1.000 alunos. Estamos em 16 estados já do Brasil. Tenho alunos na Venezuela, tenho alunos em Portugal, França, Espanha, que é muito legal, inclusive pela questão do fuso horário, né?
A gente tem que combinar para conseguir entrar nas aulas assim. Tem muitos alunos fora do estado, né? E claro, muitos alunos aqui em Sapiranga. Tem uma unidade em Novo Hamburgo também, que eu inaugurei recentemente. Quase tive uma unidade em Campo Bom, que vocês nem souberam, mas que não foi para frente, numa das piores fases também. Ou seja, tropecei muito já nisso, nessa jornada curta aí. Tive que aprender lições da pior maneira, né? Como todo empreendedor inexperiente. Exato. E aí, de novo, vem a falta de não ter ninguém na família que é empreendedor. E aí vem, de novo, a importância do CDL, sabe? Eu demorei, assim, Quer dizer, não, demorei não. Acho que foi já 2018, quando eu me envolvi com o CDL a primeira vez. Que ali a gente começa a ver, opa, a empresa tá virando empresa mesmo, né? No começo, isso é até legal. Vamos lá, eu comecei, tava lá dando aula, catei essa aluna, eu convenci ela lá no sair. Ela acreditou em mim, cara. Eu sempre fui bom com comunicação, assim. E aí eu até brincava, assim, que a minha empresa no começo era, sabe aqueles filmes pobres que não tem dinheiro para muito elenco, então você tem aquele cara que ele é o que faz tudo, assim, ele bota um bigodinho, muda a função dele, depois ele pinta o cabelo, é outra coisa. Eu era assim, porque eu vendia no WhatsApp, e aí eu ia lá, atendia a pessoa, fechava o contrato, que bom, vamos lá. Depois eu encontrava o aluno na sala de aula, recepcionava o aluno, né? Era tudo eu. Te entendo. É assim, né? Assim. E aí eu cresci muito pelas indicações dos meus clientes. Mas por quê? E uma vez, recentemente, uma pessoa me disse, Alex, é muito fácil encontrar propósito no que tu faz. Porque ensinar é transformar, sabe? Ensinar é transformador. Esse amigo trabalhava numa empresa de calçados. Não que um trabalho seja melhor que o outro, mas ele disse, eu tenho que encontrar propósito, eu faço sapato, cara. Eu calculo custos do sapato. Tu entende como é difícil para mim encontrar propósito e vontade, garra? O que mais me emociona hoje no meu trabalho é quando eu recebo depoimentos de pais de alunos que eu nunca vi, que eu não conhecia, e que falam da minha empresa com um carinho tão grande e se sentindo tão bem cuidados, sabe? Que é exatamente o sentimento que eu tinha quando eu era o único professor. Porque esse foi o meu maior desafio também para crescer. Eu dava aula para esses alunos, mas eu sempre fui além da sala de aula. Eu me sentia mentor deles, porque o inglês é isso, o inglês abre portas, sabe? O inglês, ele não interessa o que você faça, eu quero ser tatuador. Se você tiver inglês, você vai ter mais oportunidade, ponto final. Eu quero ser engenheiro, pois se você tiver inglês, você vai ter mais oportunidade. O inglês é um grande facilitador, né? Na comunicação, exato, na venda e na apresentação de qualquer produto. E na visão de mundo, eu acho, Matheus, sabe? Também. Os alunos das minhas primeiras turmas... Porque entre a mentoria o mentor dos primeiros alunos, né? A visão de mundo que tu vendeu para eles. Hoje eu vejo as minhas primeiras turmas hoje, porque como é tudo muito recente, eu tenho contato ainda com os meus primeiros clientes. E, cara, muitos deles estão nos Estados Unidos, sabe? O outro já morou na Irlanda, trabalhou para multinacional. Então eu vi aquilo que... Claro, não estou dizendo que eu sou responsável, mas eu me sinto sim um pouquinho responsável. Eu sei que eu ajudei um pouquinho, nem que seja 1%. O conhecimento que eles tiveram ali. Eu lembro quando os meus 2 primeiros alunos que foram para os Estados Unidos chegaram para mim e falaram, teacher, a gente vai embora. Eu falei, quê? Vocês vão embora quando? A gente vai esse ano. Eu falei, quê? Não, gente, a gente tem que estudar mais, calma. E olha só, eu criei aí um plano intensivo, não para vender, não para ganhar mais, não para lucrar. Eu criei para esses 2 alunos. E depois eu fiz alguns múltiplos 6 dígitos com esse produto, mas não foi criado para ser vendido, foi criado para atender uma necessidade deles, sabe? Tudo na minha vida empreendedora surgiu dessa paixão que eu tenho por ensinar. Eu comecei a escola ali, e aí inexperiente, era só eu, né? Só que eu sempre quis fazer algo de excelência, assim. E lembra aquilo que eu tinha aprendido com a dona Noeli lá? Cara, eu preciso adaptar o curso pro aluno. Eu podia, desde o início, ter pego uma metodologia pronta. Cambridge é maravilhosa, Pearson, maravilhosa. Pega uma metodologia pronta, assim como outros concorrentes faziam, e entregar para o aluno e dizer, vamos lá, vamos seguir isso aqui. Isso aqui é mundialmente reconhecido e tal. Mas não, eu queria trazer algo personalizado. Por quê? Porque eu queria que todos os alunos se sentissem únicos na minha empresa e evoluíssem no seu tempo. E aí eu comecei a fazer material, que nem maluco. Entrei numa plataforma de freelancer, contratei freelancers, né? Porque eu não tinha contatos aqui. Hoje ainda um dos meus grandes parceiros de negócio, isso é outra coisa legal. Para te crescer, tu precisa ter parcerias fortes, né? O rapaz que diagramava as minhas apostilas, quando a gente começou, ele trabalhava sozinho. Hoje ele tem uma agência em Santa Catarina com
80 funcionários. Olha que incrível. E a gente foi crescendo juntos, assim, sabe? Vendo essa evolução nos dois. E ele disse aí, não, eu vou continuar fazendo o mesmo preço pra ti. Porque, cara, tu confiou no meu trabalho quando eu tava sozinho. E ele começou a gente... Desde o início eu não usei livro pronto. Eu fazia os meus livros. E olha a minha vida, que loucura. Eu tava no banco. Fazia faculdade de manhã, ia pro banco às 11 e pouco. Aí nessa época eu tava fazendo faculdade de Direito de manhã. Quase formado em administração. Ia pro banco. Saía do banco, ia dar as aulas. Chegava em casa, fazia o material das aulas seguintes. E daí um dos grandes diferenciais da minha empresa, na verdade, era a necessidade que eu tinha, porque eu dizia assim, não, porque aqui o material, ele é feito a cada semana, para que tu tenha sempre o material mais atualizado possível. Sim, era verdade, mas também era que eu não tinha condições de fazer o material antes. Então eu fazia o material todo de madrugada para as aulas do dia seguinte. Alex, então tu nunca vendeu o curso? Vender? Tu sempre vendeu uma experiência pro teu cliente. Sim. É isso. Eu transformava Não, até o meu perrengue numa experiência. Pois é, porque tudo que tu tá contando aqui é justamente tu tava vendendo sempre uma experiência. E aí tu tava engajando os teus alunos, né, para que eles... Tudo é comunicação. A Noeli, a história da Noeli, né? A gente tá contando uma história da Noeli, que começou lá, né? Em função dela e dos alunos que tu tinha lá, tu teve uma necessidade que fez com que tu transformasse a forma de ensinar. Exato. Porque o teu propósito era justamente fazer isso, era trazer experiência para cada um desses alunos e não vender curso. Exato. E isso faz o teu negócio verdade, até hoje. eu digo assim, ó, que a minha preocupação sempre foi como que o meu aluno ia sair da minha escola e não como ele ia entrar. Entendeu? Entendi. Eu precisava que essa galera... Porque eu teve uma experiência que me marcou também, era nessa época, que aí logo depois, assim, eu comecei, eu tinha, sei lá, 6 meses de empresa, tinha uma outra empresinha do lado. A gente tá falando do primeiro andar, que hoje é um dos meus prédios, né? E essa empresa saiu, eu pensei, meu Deus, vão abrir uma lancheria aqui do lado. Eu tô ferrado. Porque é atrás da fábrica, todo mundo acha que uma lancheria atrás de uma fábrica é sinônimo de dinheiro. E aí, como é que vai ser? E vai ter alguma coisa à noite? Eu fui meio que forçado a alugar o prédio do lado, com medo do que iria abrir do lado. Olha só que loucura. Eu não precisava crescer. Eu não tinha como crescer. Só que ali foi uma das minhas atitudes que me moldou como empreendedor. E eu aprendi muito com uma das pessoas que eu tenho como mentoras, assim. Ela sempre dizia, Alex, o problema não é ter falta de dinheiro, é ter falta de visão. E ali eu botei em prática aquilo. Foi o meu maior passo de fé, eu acho, assim, dentro do meu negócio. Hoje, pra mim, pegar R$1 milhão para abrir uma nova unidade pode assustar no ponto de vista financeiro. Mas eu tenho certeza que eu consigo virar esse game. Naquela época, eu ainda... Lembra que eu falei que eu tinha feito muitos empréstimos? Eu não tinha quitado ainda os meus empréstimos todos, porque eu estava sempre reinvestindo. Tudo que eu ganhava na Do It, eu reinvestia ali. E eu estava no banco ainda. Olha que loucura. Eu ainda estava no banco, né? E reinvestindo tudo ali, fazendo muita coisa errada. Falta de conversar com outros empreendedores, né? Eu era sozinho, gente. Assim, por muito tempo eu fiquei totalmente sozinho. E realmente essa tua visão era orientada pro produto diretamente, né? Então tu não dedicava tempo para conversar com outros empreendedores, com outros empresários. Tu não tinha tempo para isso. Meu Deus. E aí hoje tu olha para trás, tu vê, né, o quanto... Só que assim, eu nunca olhei para concorrente, eu nunca olhei para o que os outros tinham. Eu olhava para os meus alunos, cara. Eu preciso entregar o melhor para eles. Sabe? Todas as soluções que eu trouxe para o meu negócio, que hoje, assim, diferenciam muito a Do It de qualquer outra escola, elas não vieram de um pensamento de mercado, de vamos criar isso aqui para vender. Não, vieram da necessidade do meu cliente ali, dentro da minha sala de aula. O meu público aqui, né? Essa empresa saiu ali da lateral e aí eles tiveram que... E daí eu falei, não, vou falar com o cara, vou ofertar aqui, vou fazer uma oferta para alugar tudo. E aí eu pensei, tá, como é que eu vou reformar agora? E eu lembro que eu gastei R$50 mil na minha primeira reforma, num prédio alugado. E ali eu dei o meu primeiro passo, falei, não, se eu vou ter uma escola, eu quero ter uma escola linda. E aí eu fiz a minha recepção com móveis sob medida, sabe? Coisas que hoje, banal, mas na época, cara, meu Deus do céu. Era um investimento, né? E eu não tinha quitado meus empréstimos ainda. Eu lembro direitinho quanto eu tinha em caixa. E assim, era quase o suficiente para quitar meu empréstimo com a PPR que eu tinha do banco, 13º e tal. E eu fiz uma dívida de R$50 mil. Falei, eu sou muito maluco mesmo. Mas dentro da tua maluquice dos negócios e a tua visão de sempre, sem querendo investir em experiência, tu percebe que ali foi a tua virada de chave, né? A tomada de decisão para consolidar a experiência. Porque tu investiu no visual
Sim. de um negócio que basicamente na educação ainda era tão intangível. Cara, o conteúdo da escola tem que ser bom. A escola não tem que ser necessariamente bonita. E tu, não, fazer uma escola bonita, funcional. Não, tudo. A visão de negócio começa a ser orientado pela experiência, o como tu vai se comunicar com os pais, com os alunos. A primeira impressão quando chega, não, a escola tá crescendo. Mas ela tá crescendo e tá alugando o prédio e deixando as paredes mal pintadas e tá botando um monte de cadeira, ou ela tá crescendo, tá reformando o prédio, móvel sob medida. Acho que reflete muito a tua paixão, né? Muito. Muito o teu... O quanto mas tu tu tá percebe dentro do o negócio. quanto tu tá dentro, acaba que reflete na visão de quem, talvez até essa reforma de 50 mil, não tinha parado pra prestar atenção na escola. Sim. Mas desde quando essa escola tá aí? É nova? E tu tava do lado. Eu cresci tão rápido, gente. Foi tão rápido que, assim, até agora, a última reforma que eu fiz, que são mais de 1.000 metros quadrados aqui em Sapiranga, a escola de Novo Hamburgo, eu não tinha nem parado pra apreciar elas, sabe? É muito engraçado quando eu vou mostrar pra alguém ou algum ex-aluno, porque eu ainda encontro alunos que sentaram naquela primeira salinha e eles olham tudo assim e falam, meu Deus, Titi, pra que tudo isso? Então tu tem aquela percepção assim de que quando a pessoa vem e enxerga, tu começa a entender o que tu construiu. É isso, né? Porque a gente não se dá conta pra mim, eu ainda muitas, tô nessa fase. muitas vezes, né? Tá nessa fase. Nossa, mas eu fiz isso, eu consegui isso, né? Estão te contando, na verdade, o que tu fez. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí foram aqueles desafios, né? E aí, de novo, assim, eu me apaixonei por aquilo, não pelo inglês, não pelo conteúdo, eu me apaixonei pela transformação que eu via nos alunos. E aí eu ia tendo contato com os alunos, cara, pra mim aquilo não era trabalho, eu saía energizado da sala de aula. E aí ali eu fui começando a aprender também que cada cliente que me procurava tinha um interesse diferente, sabe? Eu nunca tratei o meu produto como commodity. Não é igual para todo mundo. Não. É o teu resultado, é a tua experiência. Eu lembro, assim, vários alunos me marcaram nessa trajetória, mas eu lembro de um deles, o Alcélio, que ele era gerente de uma empresa em Campo Bom. Ele vinha até Sapiranga para estudar na minha escola. Eu já pensava, o que esse cara tá fazendo aqui? Nem lembro como ele me encontrou, nem sei como que ele começou a usar lá. E um dia na sala de aula, todos os meus alunos daquela turma tinham mais de 35 anos. Isso foi uma outra coisa que eu aprendi lá com aquela minha primeira aluna. Eu falei, nunca mais vou passar por isso de ter alunos de idades diferentes na mesma turma. Não, eu vou segmentar. Vou perder cliente? Vou. Mas pensa comigo, eu já tinha um outro trabalho. Então, assim, eu podia, né, segmentar. Várias vezes eu dizia os alunos ficavam até bravos comigo. Como assim tu não vai me atender? Tu não quer me vender? Não, é que eu sei que eu não posso te ajudar hoje. Eu quero muito te ajudar, mas hoje, com 60 anos, eu preciso que você esteja numa turma... Não, que o Michael tem 60 anos, tô só olhando pra ele. Um pequeno exemplo, né? Deve ter uns 23. Ó, eu preciso que você esteja numa turma onde você vai se sentir bem, sabe? E eu sei que hoje você vai sentar numa sala de aula com adolescentes de 15 anos, eles vão conversar o tempo todo e no final vão responder tudo certo e você vai se sentir mal. Só que o problema não tá em você. O problema é que você tá no lugar errado, não devia estar sentado nessa sala. E eu tava nessa turma lá com o Alcélio e todo mundo ali tinha mais de 35. E eu lembro que ele deu uma risada, e olha que louco, eu lembro disso até hoje. Ele disse assim, gente, isso aqui pra mim é uma terapia. Vou dizer que eu pago essa mensalidade aqui, não é nem mais pra aprender inglês. Esse aqui é o melhor momento da minha semana. Eu juro pra vocês, quando ele falou aquilo, eu quase comecei a chorar. Cara, eu tava ali, eu tive que me segurar assim, porque eu falei, caramba, cara, que demais isso. Sabe? Eu era pequenininho ainda lá atrás, quando eu ainda era o professor, o cara que fazia o material, o cara que cuidava da venda, o cara que fazia tudo, né? E ali, cada vez mais eu fui me envolvendo com histórias, sabe? Me envolvendo com os alunos, sempre fazendo mais por eles. E isso gerou um sentimento de gratidão nos meus clientes também, porque eles viam, peraí, cara, o que eu tô pagando aqui, eu tô ganhando mais. Mas vocês entendem, não era uma coisa, eu não estava fazendo para ter esse sentimento. Não, era genuíno mesmo. Você tá aqui dentro agora, eu tô preocupado em como você vai sair daqui. Eu não quero ter mais alunos agora. Não, eu quero que esses aqui tenham resultado. Eu acho que isso é importante, sabe? Principalmente quem é prestador de serviço. Você tem que ter desejo que o seu cliente tenha resultado, não que ele só compre de você. E muita gente hoje vira empreendedor para enriquecer. Sabe? Eu nunca tive isso na mente, assim, não foi algo que me levou a começar a empreender. Não, nunca foi. Nunca foi. De verdade mesmo. Ainda hoje. Agora, claro, a gente, né, já tendo uma empresa mais consolidada, a gente se preocupa com os resultados, a gente se preocupa com o crescimento e tudo mais, mas no início, cara, eu não estava preocupado com o faturamento, eu estava preocupado em proporcionar uma ótima experiência. E no formato que hoje, de fato,
a empresa se encontra, né? Gestão de pessoas, Nossa, não, investimentos, reinvestimentos, motivação, manter a equipe alinhada, os grandes desafios, de fato, de uma empresa. Sim. Hoje, a gente pode, né, nessa virada de chave da conversa, assim, a gente chega num ponto que, de fato, tu tem uma empresa. Sim, é professor. O professor começou todo o negócio. Mas hoje, tuas preocupações são muito mais ancoradas na parte finanças, investimento, gestão de pessoas. E aí crescer, né? Porque como que eu ia saber, como que eu ia conseguir manter esse mesmo nível? Porque eu acho que deu pra notar que eu sou um pouco apaixonado por isso, né? Não sei se deu pra notar aqui. Assim, como que eu ia fazer com que outras pessoas, outros professores tivessem essa mesma vontade? Comprar isso. Né? Comprar não isso. É como tu vai vender isso para que eles comprem essa paixão, né? Eu costumo dizer assim, como a gente se replica, né? Mas não tem como se replicar, porque cada um tem um jeitinho. Então aí a gente começa a falar de cultura, de como implantar essa cultura. Porque tu disse 35, né? Pessoas, colaboradores. Como implantar essa cultura, porque automaticamente vão se selecionando. Algumas pessoas não vão comprar isso, né? Vão sair. E tu, com essa paixão nos olhos que tu tem, falando do teu negócio, que tu nem sonhava em ter. Não sonhava. Né? É desafiador sobre isso. Como é que tu conseguiu fazer, implantar essa cultura? Porque a gente vê pelos professores, pela devolutiva que tu faz, né? Que eu tenho meu filho, inclusive, né? Olha aí. Já tem lá, um né? ótimo... Então, como é que tu fez para engajar todos esses colaboradores? Ou como é que tu faz para manter eles engajados? Eu acho que esse foi um dos meus maiores desafios enquanto empreendedor daí. Porque era aquela transição do Alex professor, autônomo, muito bom. Eu sempre me considerei um excelente professor. Pro Alex empresário. E ali foi onde eu tomei muito na cabeça. Sabe? Muito. Por inexperiência, por não saber o que fazer, quando fazer. Por isso que eu digo assim, é muito importante que o empreendedor se conecte com outros empreendedores. Hoje eu vejo essa importância. Eu teria atalhado muito. 2019 eu tomei a decisão de sair do banco, então. Porque eu já não estava mais conseguindo levar as duas coisas. Né? E aí 2020 veio a pandemia. Então imagina. E ali foi assim, a minha grande surpresa. Eu sempre fui muito bom com comunicação. Eu nunca tive vendedor. Né? Até tive alguns vendedores, assim, esporadicamente, mas nunca deu certo, porque eu nunca tive essa... como é que a gente vai vender? Como é que a gente vai... Sempre foi indicação direta, a indicação direta sempre foi muito forte ali na empresa. E por quê? Por causa dessa nossa visão, de entregar resultado para o aluno. Né? Eu entendia que se o aluno foi bem recomendado, ele já chega vendido. Sabe? Ele já tá pronto a venda. É interessante como vários negócios que são focados na experiência são comprados. A empresa não tem a necessidade de vender, porque já teve essa preocupação de comunicar uma experiência. Exato. Quando o cliente chega, ele quer comprar, eu quero ser cliente. Não tem nada mais valoroso do que isso, né? Não. Eu falo isso também sobre o vendido, porque no meu caso, né, também é sobre isso. É muita indicação, vem muita indicação. E quando ele vem indicado... Tem que ter confiança, né? Muita confiança. Já veio pronto. Vai É entregar tudo na só tua mão. o que basta é tu apresentar de fato o que tu faz e ele vai entrar na tua carteira, né? Então, e aí tu fazer de fato a entrega daquilo que a pessoa te vendeu já, tu entregar, né? Exato. E aí quando eu largo o Banrisul, aí o jogo vira. Porque aí eu tenho que ser empreendedor, né? Meu Deus do céu, aí começou, porque aí sim, aí eu entrei aí eu senti assim, cara, agora eu sou empresário. Meu Deus do céu. É que quando tu largou, vamos lá, a segurança do banco, Exato. acabou que tu deu de cara com a responsabilidade de ser empresário. Caiu a ficha, né? Uma expressão bem popular, Matheus, né? Aí a gente fala do medo. Nossa. E aí a gente quer saber que medo é esse? Qual o medo que tu teve nessa questão toda? Porque aí a gente envolve família, porque tu largou a segurança que tu tinha, né? Larguei. E foi ser empresário. E o medo que veio nesse momento, como é que foi isso? Foi medo na pandemia, né? Porque aí entrou a pandemia e, cara, eu lembro no primeiro mês o meu faturamento caiu 80%, assim, pum. Eu nunca tinha pedidos de cancelamento, nunca. Era uma coisa muito padrão, sabe? E eu fui aprendendo, foi muito engraçado, assim, tudo eu errei. Não teve nenhuma coisa fácil, assim, tudo eu errei. Tudo deu errado primeiro comigo.
Sempre deu errado. Minha segunda unidade, a primeira, né? Quando eu fui abrir a minha segunda unidade, a primeira vez, deu errado. Muito errado. A gente fez todo um projeto. Eu fui começar a minha segunda unidade, assim, muito já estruturada. Peguei uma arquiteta caríssima, fiz todo o projeto e tal. Tinha um problema na viga estrutural do prédio. Faltava 2 semanas para entregar tudo pronto e a gente perdeu tudo. Móveis sob medida. Cidade de Campo Bom. Nem sabe disso, né? Deu muito errado primeiro. Talvez se eu tivesse pego conselhos, né? Conversado. Olha, tu fez a análise estrutural primeiro, como é que tá isso? Mas quem poderia imaginar? Hoje eu analiso tudo antes de pensar numa nova unidade. Hoje tu imagina. Um novo ponto. Hoje eu imagino. Experiência, né? A experiência, né? E aí, assim, cara, me tornei empreendedor e agora eu tenho que contratar e eu tenho que fazer. E aí vem a questão, eu acho que a minha principal lição foi pessoas. Todo mundo que trabalha hoje comigo tem essa mesma visão e tem essa mesma paixão por ensinar, sabe? Tanto professores de carreira quanto professores que se formaram dentro da nossa empresa. E hoje a gente tem um trabalho muito grande de formação também de lideranças e de pessoas e de desenvolvimento de pessoas. Só que todo mundo que entra ali fala assim, nossa, vocês fazem muito mesmo pelos alunos, né? Nossa, isso aqui... Porque assim, eu tenho... A minha estrutura, eu digo que é um iceberg, assim, você vê um pouquinho, mas cara, o que tem por trás do acompanhamento, do follow-up para os alunos, tudo isso foi sendo criado através de experiências. Por exemplo, um dos meus maiores produtos hoje são aulas de conversação individuais. Por que eu tenho isso? Teve um dia que eu sentei e pensei, vou fazer aula de conversação individual. Não. Veio a pandemia. Eu achei que ia quebrar. Eu tinha saído do Banrisul, estava desesperado. Faturamento lá embaixo. O que eu disse para os pais dos meus alunos na época? Tu não pode pagar? Tá. Então teu filho vai continuar estudando de graça. Não, Alex, como assim? Ele não vai parar só por causa pela tua condição financeira agora. As coisas vão melhorar, calma. Eu paguei todos os meus aluguéis durante a pandemia. Eu sempre... Isso é uma outra coisa assim, muito boa. Lá no início, a pessoa que hoje é meu sócio, foi minha primeira parceria estratégica, que foi um consultor financeiro. Assim, lá em 2018, eu ainda trabalhando no banco, primeira contratação que eu fiz grande, né? Primeira parceria grande, foi um consultor financeiro. Isso eu digo assim, ó, foi um dos meus maiores acertos, porque eu separei... O erro principal que todo empreendedor iniciante comete, eu não cometi, que é misturar o caixa com a sua carteira. Então eu separei lá atrás isso aí, né? E isso foi um dos segredos do meu sucesso astronômico, porque assim, eu modéstia à parte, eu acho que eu sou hoje um dos cases de empresa que mais cresceu em Sapiranga em pouco tempo. E esse foi um dos grandes segredos. Tanto que hoje essa pessoa se tornou meu sócio, né? Tava comigo lá atrás. Foi, né? Que não é mais agora. Hã? Foi um segredo, porque não é mais, né? Não é mais. E assim, é um segredo que eu tenho paixão por compartilhar, porque, gente, é muito importante. Como eu vi empreendedor perdendo tudo principalmente ali depois da pandemia, Sim. por não ter um mínimo de organização de caixa, sabe? Imagina, eu fui abrir a minha segunda unidade, eu quebrei antes de ter a chance de errar. Eu não consegui fazer uma venda na minha segunda unidade, né? Na primeira vez que eu fui expandir. E é aquilo que falam, muita empresa quebra no começo e muita empresa quebra quando cresce. Na expansão. E eu não tive chance de ser incompetente ali. Nada. Cara, tinha um problema no prédio estrutural. Eu perdi tudo. Sabe? A gente tava com uma obra que em 30 dias ela ia inaugurar. Sabe? Então, assim, esse pra mim foi o maior desafio. E aí, ter pessoas do teu lado que compram a ideia e que também são apaixonadas por isso faz toda a diferença. É fundamental, né? Tu ter um time que literalmente joga junto. Mas não fazer a parte do trabalho somente. Mas acreditar no líder. Acreditar na gestão. Essa questão que eu falei ali da aula de speaking, né? Eu não pensei assim, eu vou fazer uma aula de speaking. Por que surgiu aquilo? Aí nós já estamos na pandemia. Eu tô tentando seguir uma ordem cronológica aqui, né? Então começou a pandemia, eu apavorado. Meu faturamento lá embaixo, porque tu continua estudando, então ele não paga. Na época eu pensei, o que eu posso fazer agora? Só que eu tinha caixa. Entendeu? Eu consegui fazer isso porque eu sempre fui muito responsável no ponto de vista financeiro da empresa. Sempre separei as coisas, então eu tinha caixa. Falei, vou segurar todos os clientes, azar. Por quê? Porque eu não queria interromper, porque a minha preocupação sempre foi a mesma. Cara, se o aluno para de estudar agora, ele não vai continuar crescendo. Ele precisa andar um pouco mais, essa habilidade precisa se desenvolver mais, até ele chegar no nível que ele vai crescer sozinho.
Mantive, e olha que loucura, eu nunca fiz um anúncio para fora de Sapiranga, Araricá e Nova Hartz. Nem Novo Hamburgo eu anunciava. Poucas vezes eu anunciava em Campo Bom. Lá em 2019, 2020, eu descobri o Facebook Ads e eu comecei a fazer anúncios dos alunos falando da minha escola, porque eu não era uma franquia. Eu não tinha, na época CCAA, Wiz, pode falar o nome? Pode. Na época eles estavam em todas, né, emissora de TV, não existia internet como é hoje. Na época, né, parece que é tanto tempo atrás, mas é verdade, né? Mudou muito. Então, assim, eu não tinha uma bandeira, não era uma coisa que você senta ali e sabe a qualidade. O meu maior vendedor sempre foi o meu cliente. E aí eu tinha esses anúncios e tal, as pessoas conheciam a escola por isso. E aí entrou a pandemia, todo mundo fazendo aula online. Os meus alunos fazendo story fizeram com que... Eu nunca mais esqueço, gente, assim, ó, eu dobrei de tamanho na pandemia. Pum, mas foi assim, ó, de uma hora para outra. Pá, dobrei de tamanho. Sem vendedor, sem projetos mirabolantes de marketing, sem investimento absurdo, eu dobrei de tamanho. E aí eu tive que correr atrás para fazer a operação, sabe? A tecnologia acompanhar o crescimento. Só que aí as minhas soluções hoje, que são, assim, sucesso, elas surgiram das dificuldades dos meus alunos. Eu lembro que todo mundo com a câmera desligada, cara. E eu comecei a ver, eles não vão ter resultado. As crianças, vocês não fazem ideia, talvez vocês saibam, né? Mas assim, o que se perdeu de desenvolvimento das crianças nessa fase de pandemia, tentando estudar sem um acompanhamento devido, né, e tudo mais. Todo mundo com a câmera desligada, o professor ali falando, eu pensei, cara, eles não estão conectados comigo, não está funcionando isso. E aí também, assim, entrou a pandemia, um outro grande acerto que eu tive. Eu dei o melhor equipamento para minha equipe ter em casa, câmera boa, microfone bom, uma cadeira também para trabalhar, laptop, um monitor secundário para o professor poder enxergar a turma e enxergar o plano de aula, né? Ali eu comecei a me abrir, então eu posso ter professores offline, eu posso ter professores remotos. Né? Hoje eu tenho funcionários em Porto Alegre, Caxias do Sul, São Paulo. Agora a gente está contratando, né? Então, o pessoal tinha a câmera fechada, eu falei, cara, e a gente não conseguia falar, não era a mesma coisa da sala de aula física ali. Então eu comecei a ficar preocupado com o resultado do meu cliente. Foi dali que surgiu a questão de fazer aula de conversação. Só que elas eram em grupo. Porque eu pensei, como que eu não vou poder cobrar isso aí? O pessoal já não tá nem pagando a aula regular, né? E aí eu lembro também de um outro aluno, Alexandre, eu lembro a idade dele, 36 anos, ele disse assim, teacher, eu fiz essa aula aqui, eu já me sentia um incompetente, agora eu tô me sentindo mais ainda. Eu falei, meu Deus, cara, tudo sempre dá errado primeiro comigo. Eu disse, por que, Alexandre, o que foi? Cara, eu tava com 2 alunas de 15 anos de idade, ou elas estão no nível errado, ou eu tô. Porque elas já estavam falando tudo e eu não tava falando nada. Não dá pra fazer individual? E eu pensei na hora, não dá. Não dá, cara, não paga, não se paga, como é que eu vou fazer individual? Só que eu pensei, cara, igual ele conseguiu falar pra mim isso. Nessa época a gente já tinha mais clientes, já tinha mais professores, né? Ele conseguiu falar pra mim, imagina quantos não falam. E aí eu disse, não, a gente vai tentar. E aí sentei, comecei a calcular, eu tenho que fazer essa conta fechar. Tirei daqui, tirei dali, entreguei esse produto pra eles. Hoje é um dos grandes diferenciais da minha empresa, é isso. Eu dou 2 aulas de conversação gratuitas toda semana pros alunos que querem fazer, que têm condições de fazer, que buscam isso, né? Então é um opcional. E assim, ajudou demais no desenvolvimento deles. Mas não foi um produto que eu pensei, que eu planejei, sabe? Isso eu acho assim que um conselho que eu deixo assim entrega, continua sempre apaixonado e continua sempre pensando no melhor pro teu cliente. Ponto final. Eu discordo dos empreendedores que dizem que não tem que olhar para concorrente. Eu discordo completamente. Tivemos um talk recentemente aqui falando sobre a experiência do cliente. O pessoal disse, não, você tem que só olhar pro seu cliente, esquece o concorrente. Calma, também não é assim. Porque você acha que o dono você acha que lá na Apple os engenheiros não têm um S24 lá, ou que lá na Samsung eles não pegam um iPhonezinho de vez em quando para olhar. Você tem que saber sim quais soluções o mercado está entregando. Isso é um outro conselho que eu daria também para empreendedores, sabe? Cara, olha o que o mercado está entregando, mas não te limita a isso. Aí é que tá. Continua olhando para o teu cliente em primeiro lugar e continua entregando valor para ele, gerar valor. Eu acho que empresa é isso, sabe? É gerar valor. É gerar resultado para quem está junto com a tua empresa. Isso entra nas pessoas também. Você me perguntou antes, como que você motiva as pessoas? Primeiro, encontrando uma galera que vibra na mesma frequência que você, né? Que quer as mesmas coisas. Ali na Joy, todo mundo é apaixonado por ensinar. Todo mundo. Não tem um professor que eu chego e diz assim, tá aqui, tu tem que fazer 10 contatos com os pais dos alunos para passar feedback. Nenhum deles faz cara feia. Porque eles entendem o quão importante é o pai no processo de aprendizagem do filho.
sabe? Exatamente. O aluno falta lá na escola, a gente gruda ele, não pode faltar. Mas, Vem pra cá. Alex, eu acho que o que tu faz com eles lá é uma transfusão de sangue. Talvez. Eu acho que é isso, porque a tua energia, né, transborda. Acho Mas que eu já, eles vêm. né? É Eles- sobre é isso. que- Eles vêm. É sobre realmente se conectar Vem com pronto, aquilo, incrível. se conectar com aquilo que faz sentido pra ti, né? É que como faz muito sentido pra ti, pro teu time, vocês acabam se conectando com as pessoas. E o ambiente por si só, quem não tá afim de aprender de fato, não fica na escola. Só vai ficar realmente quem quer pra valer. Ou aquele cara Ensinato disso? que... Não, eu o digo, cliente. o próprio professor não vai ficar, porque não, sim. o clima da... Seleciona, né? o ambiente seleciona, Uhum. entende? Sim. E o próprio Sim, cliente, porque que é o uma... nosso professor tem que fazer muito mais pelo seu aluno do que um professor que geralmente vai lá Exato. dar aula. Assim, no meu negócio, para vocês entenderem, geralmente o professor é um profissional secundário que vem dar aula e sai, sabe? Eu fui procurado por muitas franquias, teve essa fase. E aí essas Olha aí. franquias me procuraram e a gente sentou e era, olha, não, porque nesse prédio aqui, Alex, você consegue ter o dobro de salas, faz uma sala menor, vamos otimizar Uhum. tamanho. E assim, professor é secundário, tá? Só contrata professor se tiver aluno para ele. Tem que contratar, é comercial, é time. Vamos fazer um CDA, 5 pessoas ligando para as pessoas, ofertando, e depois a gente agenda e tá. Falei, tá, calma. E o resultado dos alunos, como é que é? Como assim o resultado? Não, como é que é? Eles, a metodologia, eles aprendem mesmo, eles saem fluentes. Porque, cara, a pior coisa é ter alguém que fala assim, eu estudei inglês 6 anos, o cara não aprendeu nada, se formou, saiu com diploma lá de conclusão de curso, ele avançou dentro do curso. O meu curso é o único que reprova, e eu reprovo muito aluno, porque eu não quero que você chegue lá e diga, eu estudei inglês, eu me formei. Não. Eu fui descobrindo, gente, ao longo do tempo, e assim, o empreendedor tem que ter essa visão. Eu sou muito mais dono de uma academia do que de uma universidade, do que de uma instituição, assim, de ensino formal. Segue o meu raciocínio aqui. A pessoa que está numa academia, ela fica lá ou porque ela se sente muito bem ou porque ela está tendo resultado. O resultado dela influencia em ela continuar indo na academia ou não. No meu negócio é a mesma coisa, é um curso livre. Se a pessoa está estudando inglês e não tem resultado, ela para. Só que depende dela também. Então nós, assim, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço é entendendo que você está ali, você não precisava estar ali. Quantas pessoas hoje no Brasil são fluentes? Pouquíssimas. Porque aprender inglês é difícil, cara, não é fácil. Se fosse, assim, um dos meus concorrentes é o YouTube. Tá tudo lá de graça. Com certeza tem professores melhores lá do que os meus, do que eu mesmo. Pô, tem gente que é nativa de inglês ensinando. Por que a pessoa vai estar ali na minha escola? Por que ela vai estar sentada na nossa sala de aula? Porque ela tem uma dificuldade e porque a gente pode ajudar ela. Só que a gente tem que manter ela motivada também ou fazer com que ela se sinta bem lá. Perfeito. E aí entra a questão do pertencimento. É. O quanto o público, o cliente, os professores, né, todos os colaboradores, fazer parte do mesmo time. Daí entra uma causa maior que nós mesmos, né? Eu faço parte de um clube, né? A escola vira um clubinho. É isso aí. E quando tu consegue isso, aí a gente retoma a experiência do cliente, que tu tem o maior ativo, que é justamente fazer o teu cliente vender para outros clientes. É o maior ativo do mercado, né? E nessa reflexão de conhecimento, Alex, sabendo tudo que tu sabe hoje e numa linha de fechamento assim para hoje, olhando para tua jornada empreendedora, o que tu teria feito diferente? Diferente. Ou primeiro, ou depois, movimentos que tu antecipou? Por exemplo, eu vou lançar uma pergunta. Tu teria saído do banco antes ou não teria saído do banco? Reflexão. É doido pensar isso. Às vezes eu penso assim, sabe? Até que ponto ter saído do banco mudou as coisas ou não. Porque ali tudo ficou mais sério, né? Exato. Sim, uma coisa que eu faria diferente é eu teria me conectado com empreendedores antes. E aí vamos trazer aqui a importância da CDL, né? Que muita gente não vê, assim, muita gente vê a CDL. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é muito transformador, porque vocês estão mostrando que a CDL não é só o SPC lá. Não é só um serviço que o empreendedor vai... E eu, vou falar por mim, Exato. Muitas vezes eu vi a CDL como é só um prestador de serviço de alguma coisa que eu preciso. Um facilitador para mim ter plano de saúde para os meus funcionários. Vocês hoje, essa gestão aqui, o que vocês estão fazendo, esse talk show, e eu sou honrado de fazer parte disso, porque isso mostra que a CDL é muito mais do que isso. São pessoas, é a oportunidade de você se conectar com pessoas. E isso fez muita falta para mim, sabe?
Eu não falei aqui da parte ruim, porque eu acho que a gente tem que focar na coisa boa, né? Mas eu passei por muito perrengue. Eu não teria perdido, por exemplo, muito dinheiro na minha primeira tentativa de expansão se eu tivesse conversado com outros empreendedores, se eu tivesse estudado um pouco mais o modelo de negócio, sabe? Eu não teria aberto uma unidade tão grande, porque em Sapiranga eu comecei pequeno. Por que não começar pequeno em outra cidade? Calma. Quando eu abri a minha unidade de Novo Hamburgo, que foi recentemente, eu abri a unidade de Novo Hamburgo e pensei que lá eu ia ter que investir em mídia grande, anúncio em jornal, tudo mais, porque Novo Hamburgo é uma cidade grande, é diferente de Sapiranga. Errei também. Foi um grande erro ali, sabe, que eu cometi. Porque, na verdade, é a mesma coisa que aqui. É a indicação. Em qualquer lugar é a indicação. O meu online hoje, que tá tão grande... Como é que eu tenho aluno na Venezuela, gente? Pelo amor de Deus. Nunca anunciei na Venezuela. É a conexão... Conexão das pessoas. Das pessoas, cara. Das pessoas. Então, eu não sei se eu teria saído do banco antes, porque eu fui bem prudente, mas também essa mesma atitude lá atrás que eu falei pra vocês, quando eu saí do trabalho e fui ser missionário, sem ganhar nada, sabe? Viver pela fé. Quando eu saí, fui fazer o concurso acreditando que eu ia passar. Eu sempre acreditei muito no que eu fazia. Eu sempre fui muito assim, cara, bora. A gente dá um jeito depois. Vamos fazer, né? Quando eu trago as soluções, muitas dessas soluções que hoje são rentáveis no meu negócio, não eram antes. Não eram rentáveis. Eu tomei a decisão, vamos fazer, mas depois a coisa foi acontecendo. Então, o principal que eu faria diferente é me conectar com outros empreendedores. E aí, esse espaço hoje da CDL aqui, poder estar falando com vocês e quem sabe alguma coisa que a gente fala aqui já sirva de lição para alguém ou pode fazer alguém pensar, será que eu devo conversar com alguém? Sabe? Será que eu devo me conectar? E é isso, crie rede de contatos, sabe? Isso é uma coisa que é fundamental. Alex, é sobre isso, porque é justamente isso que a gente está propositivo. Isso não é de hoje, né? Nós fizemos parte do CDL Jovem há 10 anos já, né, Matheus? Eu e o Matheus e tantos outros, né, que fazem parte hoje da diretoria também. E sempre foi nessa batida. E a gente comentava em outro momento que o CDL era o clube dos dirigentes lojistas, que é justamente onde é que tu te reúne para trocar ideias, trocar experiências, e fica muito mais barato isso, porque a gente não está concorrendo aqui. Por mais que eu tenha, né, pessoas no mesmo segmento, é sobre essa troca que vai facilitar para mim, mas não é só para mim, vai facilitar para ele também, né? Então, a gente justamente está se propondo a trazer essas experiências e eu tenho certeza que foi de grande valia tudo que tu colocou aqui para mim, inclusive, Obrigado. Deixou já muita gente de cabelo em pé, né, sobre tudo que pode fazer nos seus negócios e saber que é com erro que a gente aprende também, mas errar rápido, né, e ir lá e corrigir, fazer, ter coragem, né, medo faz parte do negócio, a gente tem medo de muita coisa, né, tantos perrengues que acontecem no dia a dia. Isso é fundamental, errar rápido e corrigir rápido. Isso, mas ter coragem, né? A gente tem medo no meio disso tudo, mas a gente tem que ir lá e tem que bancar muitas vezes, porque a gente é chamado de louco, né? Muitas vezes o empreendedor é chamado de louco, mas bancar isso e fazer as coisas acontecerem. Então, muito, muito obrigado por ter aceito e ter contribuído com tanto para nós aqui hoje. É um prazer, foi mesmo. Obrigado mesmo. Muito obrigado por mais uma aula, né? Aí, ó, o professor dando mais uma aula, né, e de eu quero empreendedorismo agradecer agora. também, porque eu ganhei uma xícara com o meu nome. Olha só, que coisa fantástica aqui. Não, isso é experiência. Isso é experiência, né? Vipíssimo, eu diria. Incrível. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado.